Olá, você está no Maná Eterno. Seja bem-vindo mais uma vez. Vamos continuar com esse assunto sobre o apóstolo Pedro. Agora, sobre a pergunta que Jesus faz para Pedro por 3 vezes. Tu me amas? Mas aí eu coloquei o título assim, tu me amas ou só gostas de mim? Vamos ver por que esse título está dessa forma. Jesus faz essa pergunta a Pedro logo após a sua ressurreição, porque Pedro, antes da morte de Jesus, havia negado Jesus. Falamos isso no estudo anterior. Por 3 vezes, Pedro nega Jesus. E após a ressurreição, Jesus vai procurar os discípulos novamente. E quando chega até Pedro, ele faz por 3 vezes a pergunta a Pedro: Tu me amas? Então vamos ver tanto as perguntas de Jesus no original, quanto as respostas de Pedro, também no original. Porque em português está apenas escrito: Tu me amas. E a resposta de Pedro: Eu te amo. Mas vamos ver no original que dá uma profundidade melhor a essas frases. Jesus pergunta a primeira vez. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? João 21, 15a. Aqui a palavra amor, é, ágape, é um amor cristão, um amor que vem de Deus, né? Um amor incondicional, um amor de entrega, mas também é usado não só como amor cristão, mas muito, muito usado como amor cristão. A palavra aqui é agapau, que ela tem a sua raiz em ágape, palavra grega, né? Está aqui, ó, amas-me, é o texto de João que nós estamos falando. Então, aqui um dos significados é gostar muito de ou amar ternamente. Eu escolhi esses dois significados apenas. Então, grave aqui que a palavra usada é agapau. Vamos ver agora a resposta de Pedro para Jesus. Mas tenha em mente que Pedro está envergonhado. Pedro está, né, arrependido ainda. E agora que Jesus realmente ressuscitou, está diante dele, aí que caiu a cara de Pedro mesmo, né? Aí ele responde assim, ó. Respondeu-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. João 21, 15, a parte B. Só que, estranhamente, Pedro usa a palavra fileu, que vem de amor philos, que é apenas gostar, estar acostumado, né? Não é um amor assim. No grego existe uma palavra para cada coisa. Então aqui a palavra fileu foi a palavra que Pedro usou quando Jesus me perguntou para ele: Você me ama? Do verbo ágape, de amor verdadeiro. E Pedro, envergonhado e sincero, ele diz assim: Tu sabes que eu gosto do Senhor, né? Porque ele usou a palavra fileu, aqui ó, gostar. Até tem aqui um dos significados da palavra fileu como amar, mas ela está também como gostar, tratar carinhosamente ou cuidadosamente, dar as boas-vindas. Ou seja, aqui vemos que Pedro não usou a mesma palavra que Jesus usou para dizer para ele: Você me ama? Do amor ágape. Pedro vai, muda e diz: o senhor sabe que eu vacilei. Eu não posso te dizer que eu te amo com o amor ágape, porque senão não teria te traído. Eu acho que é nesse sentido que o apóstolo Pedro diz para ele: Eu gosto do senhor, eu te amo, mas o senhor sabe, eu vou ser sincero contigo. Então, é essa a resposta do apóstolo Pedro. Mas vamos ver a contra-resposta de Jesus para ele. Disse-lhe: Apacenta os meus cordeirinhos. João 21, 15c. Ou seja, dá o melhor dos sustentos, apacenta aos meus filhinhos, cordeiros, aos menores, aos mais novos na fé. Por quê? Porque cordeiro parece que é considerado aí até quando ele está com 14 meses. Ainda não tem idade para ter contato sexual com a fêmea. Então é chamado de cordeirinho, cordeiro, né? Então pela pureza, pelos novos na fé, nesse sentido aqui, né? Uma interpretação que eu usei. Aí Jesus pergunta pela segunda vez a Pedro, usando de novo a palavra ágape. Tornou a perguntar-lhe: Simão, filho de Jonas, amas-me? João 21, 16a. Então veja aqui
que a palavra, mais uma vez, está agapau, né? Está aqui, ó, amas-me, está aqui embaixo, aqui, ó. Mais uma vez, Jesus se dirige a Pedro com essa palavra. E Pedro responde a Jesus pela segunda vez usando a palavra fileu. Sabes que eu gosto. Sabes que fileu. Mais uma vez, o apóstolo Pedro, ainda naquela condição, envergonhado, ele sinceramente responde a Jesus: não tenho condições de dizer ágape para o Senhor. Agora, Jesus vai responder Pedro pela segunda vez e ele não usa a palavra apacenta. Ele usa a palavra pastoreia, é outra palavra no grego. Aqui, ó, disse-lhe: pastoreia as minhas ovelhas. Meio que restaurando Pedro, perdoando a Pedro. A cada negativa que Pedro fez a ele, Jesus está dando uma nova oportunidade de Pedro se redimir com ele. Então Jesus usa a palavra pastoreia, que quer dizer cuida, disciplina, ensina, exorta, corrige, né? As ovelhas mais velhas e experimentadas que trago a ti, as que já conhecem a minha palavra. Ou seja, lá atrás, Jesus disse: apacenta os meus cordeirinhos. E agora, Jesus diz: pastoreia as minhas ovelhas. Então, aqui, mais uma vez, Jesus engloba, e não é à toa. Ele usa agora a palavra aqui, poimaino, que é cuidar do rebanho, tomar conta das ovelhas, prover pasto para alimentação. Jesus está falando: você também vai cuidar das minhas ovelhas, da igreja como um todo. Cuida dos pequenos, dos novos na fé, mas também cuida dos antigos. Cuida daqueles todos que eu trouxer até você, Pedro. Então Jesus está ali trazendo Pedro com carinho, mostrando para ele: eu confio em você, Pedro. Ovelha, que quer dizer igreja, né? A ovelha é a fêmea do carneiro, portanto, um animal adulto. É o que Jesus espera de nós, nos chamando de ovelha, que sejamos adultos na fé. Jesus pergunta de novo e nessa terceira vez usa o fileu. Pedro, tu gostas de mim? Jesus agora, depois de perguntar por duas vezes, ágape, Pedro, tu me amas? Usando a palavra ágape no grego, e Pedro usa para responder fileu, eu gosto do Senhor. Agora, pela terceira vez, Jesus inverte. Então Jesus chega para ele assim e fala: Pedro, você gosta de mim? Diz o texto assim: perguntou-lhe terceira vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? No português só tem amas-me, né? Tu me amas? Eu te amo, Senhor, tu sabes que eu te amo. Agora nós estamos vendo a profundidade dessa pergunta, dessas frases de Jesus para Pedro e de Pedro para Jesus. Então aqui, ó, vamos ver que a frase que Jesus usou é a palavra fileu. Aqui, ó, tu me amas. Tu me amas aqui está com a palavra fileu. E pela terceira vez, a resposta de Pedro é fileu. Ele continua mantendo a resposta em cima da palavra fileu. Gosto, né? Entristeceu-se Pedro por ter lhe perguntado pela terceira vez: amas-me? Pela terceira vez, gosta de mim? Agora foi usar a palavra gosta. E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Tu sabes que eu gosto do Senhor. João 21:17b. Pedro estava profundamente envergonhado, tinha caído em si, que ele ainda não tinha aquele amor verdadeiro, né? Apesar de 3 anos estado com Jesus, mas ainda não tinha sido gerado nele algo que só depois da descida do Espírito Santo foi gerado. Isso é uma prova para nós que só após uma experiência muito grande com o Espírito Santo dentro de nós que podemos realmente saber que amamos a Cristo. Porque na hora que estamos na ceia com o Senhor, porque enquanto estava na ceia, Pedro dizia para Jesus: aonde for, eu irei, até morro por ti, Senhor. Mas depois que a coisa ficou esquisita, em que ele poderia ser também levado à morte, porque Jesus foi preso e iria morrer, né? E ele ali, com aquele medo todo, ele nega a Cristo por 3 vezes. Mas aqui, após Jesus ter ressuscitado, Jesus vai até ele para restaurá-lo. E após a ascensão de Jesus,
o Espírito Santo desce sobre Pedro e sobre os discípulos. E aí sim, Pedro se transforma, né? Na verdade, se converte verdadeiramente e é um outro homem, a ponto de, diz a história, que ele teria sido morto crucificado, mas pediu para que fosse colocado de ponta cabeça, de cabeça para baixo, porque não era digno de morrer como o seu mestre Jesus morreu. E agora Pedro, após a conversão verdadeira do Espírito Santo nele, pode usar a palavra ágape para dizer que ama a Jesus Cristo. E Jesus faz uma terceira contra-resposta. Diz para ele: disse-lhe Jesus, apacenta as minhas ovelhas. João 21, 17c. Ou seja, dá o melhor dos meus sustentos às minhas ovelhas maiores, porque elas também precisam do meu amor. Porque vimos lá no começo que apacentar é dar o alimento, é dar o sustento. Então aqui Jesus mais uma vez está colocando: Pedro, coloco sobre você essa responsabilidade. Cuida das minhas ovelhas, cuida dos meus cordeirinhos. Mais uma vez Jesus buscando, reafirmando o ministério de Pedro, dizendo para ele: Pedro, esquece o passado. Por 3 vezes você me negou, 3 vezes eu estou te dando a oportunidade de dizer que eu estou contando com você. Assim também é na sua vida. Tal como Jesus não desistiu de Pedro, ele não desiste de você. Ele foi até Pedro novamente e fez ele confessar, para ele saber para si mesmo a sua condição e ter um pouco mais de humildade, ser um pouco mais centrado nas palavras, medir as palavras, e aí sim Jesus pôde dizer para ele: olha, contudo, eu quero contar com você no meu reino. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Fique com essa palavra. A paz a todos.